Graças e paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Aleluia, Jesus. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se a ele, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Amém? Pai, no nome de Jesus, te louvamos por essa noite. Pedimos que nessa hora, uma vez mais, o Senhor fale conosco através da tua palavra. Pelo Espírito Santo, Senhor, revela o teu coração nessa noite. Para conosco, a nossa alma tem sede e fome de ti. Nesse lugar nós clamamos pela tua face. Manifesta a tua bondade e misericórdia conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Preste atenção, querido. Depois que o Espírito Santo desceu e acendeu a igreja, eles continuaram. Eles não pararam. Eles continuaram servindo a Deus. Olha o versículo 42 de Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O Espírito Santo desceu e eles continuaram buscando, perseverando na doutrina, na palavra e nas orações. O que vai acontecer? O texto que eu li, Atos capítulo 3, Pedro e João, eles subiram ao templo a hora nona, a hora da oração. E quando eles chegam na porta do templo, eles perceberam que estava ali um homem coxo, que todo dia era colocado ali. Quem está na porta do templo, não é na porta do banco. Nós encontramos na porta do banco as pessoas pedindo, tem alguém na porta do templo. Tem alguém na porta do templo não pedindo um milagre. Tem alguém na porta do templo pedindo uma esmola. Mas deixa eu dizer para você já, esmola no grego dá a ideia de misericórdia. Quem está pedindo esmola está pedindo misericórdia. Quem está pedindo esmola está pedindo ajuda. Quem está pedindo esmola está pedindo socorro. Muitas vezes nós ignoramos quem pede esmola. Quem não tem o que comer, quem não tem trabalho, quem tem uma vida difícil, uma vida dura, quem é doente, quem tem um problema no corpo, ou uma doença na casa ou na vida. E aquele homem era coxo de nascença. Ele nasceu coxo. Ele não ficou coxo, ele nasceu coxo. E a Bíblia diz que esse horário, Pedro e João estavam entrando no templo para orar e para buscar a Deus. E o texto registra que era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, qual todos os dias punham ele à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola, para pedir misericórdia, para pedir socorro, para pedir ajuda. Não se esqueça disso, querido. Quando você vê alguém esmolando que de fato precisa, ele e ela está pedindo misericórdia. Aquele homem estava pedindo misericórdia diante de Deus e dos homens para a sua alma, para a sua vida. Esse era o único recurso que ele tinha para a sua casa, dependendo daquilo que os homens podiam dar a ele, com um coração generoso em ajudá-lo. Ele não está pedindo uma cura, ele está pedindo a misericórdia, uma esmola para a sua casa, uma moeda para a sua casa.
Agora, quando Pedro e João chegam, irmão, na porta do templo, Pedro e João, eles não têm esmola. Pedro e João não têm moeda, irmão. Pedro e João não têm dinheiro. Pedro e João não têm nada no bolso. Você está entendendo que o pedido do homem é por dinheiro? É por necessidade, é por misericórdia? Pedro e João não têm nada para oferecer monetariamente, mas o que de fato o homem está pedindo, Pedro e João têm para oferecer, e é isso que Deus nos oferece nessa noite. Não é uma esmola, não é um dinheiro. O que Pedro vai oferecer para aquele homem, não é aquilo que poderia vir para sua mão e sair, mas é aquilo que ele tinha dentro dele, é aquilo que estava dentro dele, queimando dentro dele. Não era o que estava fora, que ora ele pode ter, ora ele não pode ter, mas é aquilo que estava dentro dele. O verso 3, ele vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola, pediu que olhasse para ele com misericórdia, que parasse um pouco e olhasse para ele com misericórdia. Em algumas Bíblias está dizendo que ele insistentemente pediu que lhe desse uma esmola. Aquele homem ficou com seus olhos fixos também em Pedro e João, esperando receber alguma coisa, pedindo insistentemente, observando a atitude de Pedro e de João, esperando Pedro e João meter a mão na túnica e tirar uma moeda para ajudá-lo. Mas não é isso que vai acontecer, porque a ajuda que vai acontecer aqui não é do lado de fora, a ajuda que vai acontecer aqui é do lado de dentro. O que Deus vai fazer aqui é por dentro, não é por fora, irmão. Amém? Eu quero que você se aproprie dessa palavra nessa noite. O que Deus vai fazer na minha e na sua vida nessa noite não é por fora, é por dentro. Começa tudo por dentro. Esse homem que está na porta do templo, esse homem ele é coxo. Coxo é alguém que tem as pernas tortas e os pés atrofiados. Ele não pode andar, ele veio assim do ventre, é problema da sua natureza física, ele não tem saúde. Em tudo ele depende de alguém. Ele não consegue se levantar, não consegue se posicionar, ele não consegue colocar os seus pés no chão. Ele tem problema. E ele espera uma esmola, e ele está na porta da igreja. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Irmão, será que a igreja de hoje tem coragem? Será que os crentes de hoje têm coragem de dizer assim diante de um homem desse? Olha para nós, olha para mim. Eu vou oferecer algo para você nessa noite. É muito maior do que aquilo que você deseja, é muito maior do que aquilo que você pede. Não é aquilo que você precisa, é aquilo que de fato você necessita. Porque nem sempre aquilo que eu preciso é aquilo que eu necessito, irmão. Nem sempre. Esse homem não precisava de uma esmola, esse homem precisava de algo muito maior. Pedro e João chegaram na hora certa e foram uma resposta de Deus para ele naquele momento. Olha o verso 5: e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Ele estava certo que receberia alguma coisa, já havia uma convicção no seu coração que receberia alguma coisa. E eu digo para você, por que ele tinha essa convicção? Porque Pedro e João pararam. Quando alguém te pede na rua e você para diante dele, percebe se ele não tira o olho de você, irmão. Percebe se aquele que está esmolando, quando você pede alguma coisa, ele não vai ficar fixado com os olhos em você, ele não vai tirar o olho de você enquanto você não tirar a moeda do bolso. E aquele homem ficou com os seus olhos fixos, esperando sair a moedinha. Mas no verso 6, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eu não tenho recurso material, mas o que eu de fato tenho é maior do que o dinheiro, é maior do que o recurso, é maior do que a ajuda humana, é maior do que tudo que você pode imaginar. O que eu tenho nesta hora para te dar é muito maior. Não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo é isso que eu te dou.
É isso que eu te dou nessa hora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Talvez muitos estão precisando levantar e andar nessa noite. Levantar e andar nessa noite. E às vezes o recurso não faz levantar e andar. A moeda não faz levantar e andar. Pode ser moeda de ouro, não faz levantar e andar. Pode ser todo o dinheiro que tiver na terra, o recurso que tiver na terra, não vai desatrofiar o pé, não vai desentortar a perna. Pode ser a maior fisioterapia, o maior fisioterapeuta, não vai resolver. Pedro estava dizendo: o que você precisa, eu não tenho, mas o que você de fato necessita está aqui agora. Em nome de Jesus Cristo, nesta hora, levanta-te e anda. Aleluia. Agora interessante que no verso 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E tomando pela mão direita, logo se levantou, os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quanto tempo demora para uma criança andar? Quanto tempo demora para uma criança, irmão? Pequenininho, 9 meses, 1 ano, começar a pôr o pé no chão e começar a andar livremente, firme. Demora o quê? 15 dias? 1 mês? 1 mês e pouquinho, vai de criança para criança. Preste atenção, a Bíblia está falando que esse homem era coxo de nascença. Ele nunca tinha colocado o pé dele no chão. Ele nunca tinha andado. Ele nunca tinha colocado a planta do pé dele no chão. O que está acontecendo aqui no verso 7? Tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Como que um homem que nunca andou, que esse homem que tem 40 anos de idade, no capítulo 4 vai registrar que ele tinha mais de 40 anos de idade, nunca tinha a sua perna esticada e os seus pés atrofiados, como que agora ele levanta e começa a andar e saltar e glorificar a Deus no templo? Porque essa é uma obra do Espírito. Essa é uma obra do Espírito de Deus, que pega alguém que está atrofiado, torto, que nunca provou estar de pé, e o coloca de pé na mesma hora e dá equilíbrio para ele se sustentar. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode nos colocar de pé e nos manter de pé pela glória dEle. Alguém que nunca caminhou, que nunca andou, com 40 anos de idade, na mesma hora se firmar, se equilibrar e saltar adorando a Deus. E já parou para pensar nisso, irmão? Se eu e você, quando aprendemos a andar, demorou um pouco para nos equilibrarmos, caímos várias vezes. Como que esse homem de 40 anos de idade, ele fica em pé, anda e salta glorificando a Deus? Porque o que ele precisa é para o lado de dentro, e Deus está colocando tudo aquilo que ele necessita para o lado de dentro. Quero convidar você nessa noite para olhar para o lado de dentro. A maior necessidade que nós temos é interior, não é exterior. Aquilo que nós precisamos, irmão, é do lado de dentro. Porque a hora que esse homem se levantou, a hora que os seus pés se firmaram, os seus tornozelos se firmaram, o que ele precisava para o lado de fora, Deus supriria. Porque agora ele estava de pé andando na presença de Deus. Às vezes nós ficamos clamando por coisas de fora, achamos que a nossa necessidade é pelas coisas de fora, e estamos entendendo que o que nós precisamos é para o lado de dentro. E nessa noite estamos ouvindo a voz de Pedro dizendo: levanta e anda, em nome de Jesus. Isso que eu tenho, eu te dou nessa noite. O que você necessita é maior do que aquilo que você precisa. Aquele homem nunca mais precisou ser levado para a porta do templo para pedir, irmão. Agora ele estava indo para dentro do templo para adorar. Porque o Deus do templo, o Deus que estava ali, contemplava o seu coração, que necessitava da presença de Deus. Tem muita gente pedindo esmola ao nosso redor. Tem muita gente pedindo misericórdia ao nosso redor. E muitas vezes nós passamos e fazemos caso ou descaso. Hoje eu passei na frente de uma casa
E na frente da casa eu vi do lado do portão, do lado de fora no muro, uma casinha para gatinho. Uma casinha feita bem simples, mas ali eles colocam ração e colocam água para o gatinho da rua, irmão. Põe comida para os gatinhos da rua. Põe comida para os gatinhos da rua, mas não põe comida para os mendigos da rua. Hoje as coisas estão invertidas. O animal vale mais do que o ser humano. A misericórdia e o amor, não estou dizendo que nós não temos que ter amor pelos animais, pelos bichos, pela criação, temos que amar. Mas você vê a insensibilidade dos corações. As pessoas se preocupam tanto, mas vê a sua própria imagem e semelhança no outro que está caído, e não se preocupa, não age com misericórdia. Naquele dia Deus estava olhando para o coração daquele homem, ministrando misericórdia sobre ele, através da vida de Pedro e de João. Tem um homem aqui de 40 anos de idade, que não podia ficar de pé, atrofiado, se colocou de pé na mesma hora, e ele estava andando, pulando, saltando e glorificando a Deus. Mas por quê? Porque teve dois homens corajosos, teve dois homens de Deus, que tinham compromisso com Deus, compromisso com a palavra, compromisso com a igreja, compromisso com a oração. E foi através da vida deles que aquele que estava lá 40 anos, dependendo da esmola, da misericórdia, que estava ali dia após dia, chorando, clamando, precisando que alguém o levasse e o deixasse lá o dia inteiro, depois o recolhesse e o levasse para sua casa. Até que um dia, irmão, alguém de Deus, alguém que tem misericórdia do outro que está caído, se levantou e disse: eu tenho Deus para você, eu tenho Deus para a sua vida, eu tenho algo que vai resolver o seu problema de dentro para fora. Você nunca mais vai ficar desse jeito, você nunca mais vai viver desse jeito. Hoje você vai se levantar. Agora eu quero dizer para você nessa noite, hoje você vai se levantar desse problema, vai se levantar dessa dor, dessa crise, dessa enfermidade. Hoje você vai se levantar, porque o que eu tenho eu te dou nessa noite, é Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda dessa crise. Aleluia. Pedro e João, irmão, não ficaram acanhados, eles estavam indo fazer o quê? A oração precisa ter resultado. A minha vida com Deus precisa não só ter resultado para mim, mas para os outros também. Ora, se eu estou vivendo fé, se eu estou vivendo com Ele, se eu caminho com Ele, se eu estou cheio dEle, e tem gente precisando, por que não? Por que não compartilhar o que eu tenho? Por que não dar aquilo que eu recebi de graça? Por que eu não vou dar de graça aquilo que eu recebi de graça, se eu estou vendo o meu semelhante precisando? Pedro e João pararam o seu itinerário por um momento e simplesmente ministraram a cura sobre a vida daquele homem naquela hora. Seus pés e os seus tornozelos se firmaram, e ele, andando e saltando, entrou no templo para glorificar a Deus. Talvez nós não estamos aqui com os nossos pés nem tornozelos coxos, mas a nossa alma pode estar nessa noite caída, enfraquecida, e é por dentro nessa noite que o Senhor vai nos levantar na sua presença. Amém? Aquele homem estava ali todos os dias buscando, até que um dos seus dias foi diferente daqueles todos 40 anos que ele viveu, porque naquele dia alguém que chegou ali fez a diferença na vida dele. Alguém que chegou ali olhou para a dor do coração dele, olhou para a alma dele. E quando Pedro e João pararam, a Bíblia diz que ele, fitando os olhos nele. Irmão, eu sempre gosto de pensar assim: quando aquele homem olhou para Pedro e João, ele olhou para os olhos de dois judeus, de dois homens galileus, dois homens simples, dois pescadores que Jesus acabara de fazer deles dois apóstolos, dois discípulos da fé. E quando aquele homem coxo olha para Pedro e João, ele está olhando para a face de dois judeus comuns, dois galileus simples, pobres, indoutos, incultos.
Mas quando aquele homem olha para os olhos de Pedro e João, quem está por detrás dos olhos, do olhar de Pedro e João, é uma pessoa extraordinária. Ele chama Emanuel, Deus conosco. O Espírito Santo que tinha descido há poucas horas em Atos capítulo 2, Pedro e João estava cheio do Espírito Santo. Quando eles olham para aquele homem, o Espírito Santo está olhando para aquele homem. O homem está olhando direto para o fogo e a glória de Deus. E quando Pedro e João abrem a sua boca e ministram o nome de Jesus sobre aquele homem, sobrenatural de Deus acontece. Nada vai ficar mais do mesmo jeito ao receber aquela palavra de Deus. E se eu e você nessa noite, ao crer nessa palavra diante da nossa dificuldade, nada mais vai ficar do mesmo jeito diante da palavra de Deus. Tudo aquilo que está atrofiado em nossa vida, tudo aquilo que está atrofiado em nosso coração, em nossa mente, em nossa casa, nessa noite vai ter que se levantar, vai ter que se colocar de pé, porque estamos diante do Cristo vivo, estamos diante do Espírito da promessa que está sobre as nossas vidas. E é em nome de Jesus Cristo nessa noite que nós vamos nos levantar para a glória do nome dEle. Muitos não entenderam, muitos disseram, mas não é esse homem que fica aqui todo dia ele está aí, e agora ele está saltando dentro do templo? Como que pode? Ele está andando, que sinal glorioso é esse? Só pode ter sido Deus. Sim, é Deus que chegou e mudou a história dele, e é Deus que está aqui nessa noite para mudar a nossa história, para transformar a nossa história. Importa que o meu coração esteja aberto, para ao olhar para Deus, pedir a Ele não uma esmola nessa noite, mas aquilo que Ele tem de maior para o meu espírito, que é a sua presença extraordinária. Amém? Vamos clamar pelo Espírito de Deus nessa noite. Ele sabe o que você necessita. Ele sabe o que você necessita. Vamos clamar e vamos orar ao Senhor. Nós clamamos pela Tua presença, Senhor. Tu sabes, ó Pai, a necessidade de cada coração nessa noite. Nós clamamos por misericórdia para a nossa casa, nossa vida, nossa família. Nessa noite, Espírito Santo, enche os corações, as almas nessa noite. Que haja cura, restauração, renovação, convencimento do Senhor em nossa vida. Que haja libertação nessa noite, graça, misericórdia e o Teu amor reinando sobre a nossa vida. Nós Te adoramos, Espírito Santo, pois Tu és o mesmo que estava com Pedro e com João naquele dia, e aquele coxo olhou para o Senhor e foi curado, foi levantado. Nós olhamos para Ti nessa noite, pois assim somos levantados, curados e restaurados para a glória do Senhor. Oh, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Meu coração é o Teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o Teu altar. Sim, o meu coração, Senhor, o meu coração, Senhor, é o Teu altar. Sim, sim, a minha alma é o Teu altar. Sim, Espírito de Deus, enche esse lugar, transborda, acende com o Teu fogo nessa noite. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Recebe pela fé nessa noite do milagre, recebe pela fé nessa noite, porque a presença dEle está conosco. Seja tocado e tocada pela glória de Deus, pelo Espírito Santo da promessa, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos ao alto, vamos agradecer a Deus. Creia no Teu milagre, creia na Tua restauração, na Tua renovação nessa noite. Nós Te adoramos, entregamos esta noite ao Senhor, Pai, nossa vida e nossa casa, a
vida desta igreja, Senhor, dos teus filhos e filhas. Confirma a tua palavra nessa noite, que não voltará vazia, mas produzirá o fruto para qual foi enviada, Senhor. Toque sobre cada uma dessas mãos nessa noite, ministra a tua glória por dentro em nossa vida, Senhor. Porque aquilo que nós necessitamos, o Senhor sabe, é mais importante do que aquilo que nós precisamos por fora. Por isso, nessa noite, opera por dentro em cada um de nós aquilo que nós necessitamos de fato, Senhor, e se cumpra, Pai, pelo poder da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam derramadas sobre as nossas vidas. Dizemos graças a Deus, graças a Deus. Recebe o teu milagre, a tua bênção nessa noite, em nome de Jesus.